Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem conquistar tudo o que desejam, enquanto outras permanecem presas aos mesmos desafios, ano após ano? E se eu te dissesse que existe um poder invisível dentro de você, capaz de dobrar a realidade ao seu favor? Basta acreditar primeiro? Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como a fé inabalável, a ação determinada e a mentalidade de prosperidade podem transformar sua vida de uma forma que você jamais imaginou. Você vai aprender a se olhar no espelho e ver não quem você é, mas quem você pode se tornar. Você vai perceber que cada passo, cada decisão e cada pensamento tem o poder de criar riqueza, sucesso e felicidade. Mas antes de mergulhar nessa jornada de transformação, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se inscreva no canal, porque aqui todos os dias você vai encontrar motivação que muda vidas. Deixe o like, como um compromisso consigo mesmo de agir, de acreditar e de não desistir. Comente abaixo, compartilhe sua decisão de transformar sua realidade, diga "eu acredito" e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, respire fundo, abra sua mente e prepare-se para descobrir como acreditar primeiro pode fazer a realidade se curvar ao seu favor. Este é o momento de transformar sua vida. Este é o momento de se tornar imparável. Antes que qualquer coisa se manifeste no mundo físico, ela nasce na mente. Nada aparece primeiro na realidade. Tudo começa como um pensamento silencioso. O que você vive hoje é o reflexo fiel daquilo que você acreditou ontem. Não são as circunstâncias que moldam o seu destino, é a sua mente que dá forma às circunstâncias. E eu lhe pergunto com toda a sinceridade, o que você tem permitido morar nos seus pensamentos quando ninguém está olhando? Medo ou fé? Dúvida ou convicção? Escassez ou abundância? A mente humana é o solo mais fértil do universo. Tudo o que você planta ali, consciente ou inconscientemente, cresce. Pensamentos repetidos se tornam hábitos. Hábitos se transformam em ações, e ações constroem destinos. Napoleon Hill ensinava que o homem se torna exatamente aquilo que pensa de forma predominante. Se você acredita que pode, o caminho se abre. Se você acredita que não pode, o mundo confirma essa crença. Olhe para dentro agora. Sinta isso. Repita, mesmo que ainda não veja provas. Eu sou capaz. Minha mente é poderosa. A realidade responde à minha crença. Acredite primeiro, mesmo quando tudo parece contrário. Porque quando a fé se estabelece na mente, o invisível começa a trabalhar. E mais cedo ou mais tarde, o mundo inevitavelmente responderá. A fé é uma força silenciosa, mas absoluta. Ela não faz barulho, não pede permissão e não depende de aplausos. A fé simplesmente age, mesmo quando tudo ao redor parece parado. Muitos acreditam que fé é esperar, mas fé verdadeira é caminhar, mesmo sem enxergar o chão inteiro. É dar o passo antes da ponte aparecer. É confiar quando a lógica diz não, mas o coração diz siga. E eu lhe pergunto agora com profundidade, quantas vezes você abandonou um sonho porque ainda não via resultados? Quantas vezes você confundiu silêncio com fracasso? Napoleon Hill dizia que a fé é o estado mental que pode ser induzido ou criado pela repetição de pensamentos positivos. Ou seja, fé não é sorte. Fé é disciplina mental. Quando você repete uma ideia com emoção suficiente, ela se torna uma convicção. E quando uma convicção se instala, o subconsciente entra em ação. É ali, no invisível, que a realidade começa a ser reorganizada. Imagine alguém caminhando sozinho ao amanhecer, sem plateia, sem garantias, apenas um propósito ardendo no peito. Essa pessoa não é forte porque o mundo a favorece. Ela é forte porque decidiu acreditar antes de ver. Você já percebeu que toda grande conquista foi ridicularizada antes de ser respeitada? Isso acontece porque o mundo só acredita depois que vê.
mas os vencedores veem antes de o mundo acreditar. Olhe para a sua própria vida. Quantas oportunidades não surgiram porque você duvidou de si mesmo? Quantos caminhos se fecharam não por falta de talento, mas por falta de fé? Agora escute com atenção. A mente que acredita com firmeza começa a emitir uma frequência diferente, e o universo responde à frequência, não às palavras vazias. Repita, sentindo cada palavra ecoar dentro de você. Eu confio no processo. Mesmo sem provas, eu sigo. O invisível trabalha a meu favor. Haverá dias em que você se sentirá cansado, dias em que parecerá que nada está acontecendo. Mas saiba, o crescimento mais poderoso acontece embaixo da terra, onde ninguém vê. A semente não questiona o tempo, ela apenas cresce. A fé funciona da mesma forma. Quando você acredita, mesmo em silêncio, forças se movem. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, portas antes invisíveis se abrem. E quando o mundo finalmente percebe, o que parecia sorte era apenas fé sustentada por ação constante. Então eu lhe deixo esta pergunta final, que separa os comuns dos extraordinários. Você vai esperar que a realidade mude para acreditar? Ou vai acreditar até que a realidade mude? Porque lembre-se sempre, quem acredita primeiro, com convicção inabalável, faz o invisível trabalhar até que o visível se curve. Existe um instante na vida de todo ser humano em que o barulho do mundo se cala. Um momento silencioso, íntimo, inevitável. É quando você fica sozinho, diante do espelho. Nesse momento não há máscaras, não há desculpas, não há plateia para impressionar. Existe apenas você e a verdade. E eu lhe pergunto com firmeza, quem você vê quando se olha nos próprios olhos? Um sonhador cansado? Alguém que desistiu por dentro, mas continua sorrindo por fora? Ou alguém que sabe que nasceu para algo maior, mas ainda não teve coragem de assumir isso? O espelho não mente. Ele reflete exatamente o que você acredita ser. Napoleon Hill ensinava que o maior inimigo do homem não está fora, mas dentro de si mesmo. É a dúvida silenciosa, o medo disfarçado de prudência, a voz interna que diz, talvez você não seja capaz. Mas escute com atenção agora. Essa voz não é você. Ela é apenas um hábito mental que pode e deve ser substituído. Quantas vezes você se olhou no espelho apenas para ver limitações? Quantas vezes repetiu, mesmo sem palavras, eu não sou suficiente, não é para mim, talvez em outra vida. Cada pensamento desses foi uma ordem enviada ao seu subconsciente. E o subconsciente obediente trabalhou para confirmar essa crença. Mas hoje, algo muda. Hoje, o espelho deixa de ser um julgamento e se torna um altar de decisão. Olhe para si mesmo, mesmo que isso doa. Sinta o peso da sua própria história. As quedas, as frustrações, os sonhos adiados. Agora respire fundo e diga, não com a boca, mas com a alma, eu me reconheço, eu aceito quem fui, mas decido quem eu me torno a partir de agora. Esse é o momento em que o poder desperta. Não quando o mundo aplaude, mas quando você para de duvidar. O espelho passa a refletir algo diferente. Postura, presença, convicção silenciosa. A pessoa que acredita em si mesma não precisa provar nada. Ela apenas caminha. E quando você sai desse momento, quando vira as costas para o espelho, você não é mais o mesmo. Porque aquele que se encara com honestidade e escolhe acreditar, já venceu a batalha mais difícil de todas. A partir daqui, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E lembre-se desta verdade eterna. Quando o homem muda a imagem que vê de si mesmo, o mundo é obrigado a se reorganizar ao redor dessa nova identidade. Toda transformação real começa com um ponto sem retorno. Não é um desejo, não é uma promessa vazia, é uma decisão firme.
tomada no silêncio da alma. A maioria das pessoas passa a vida inteira querendo mudar, mas poucas decidem mudar. E existe uma diferença abissal entre querer e decidir. Querer é confortável, decidir é perigoso, porque quando você decide, o velho, você começa a morrer. Napoleon Hill afirmava que a indecisão é o maior inimigo do sucesso. Ela drena energia, confunde a mente e paralisa a ação. Enquanto você hesita, o tempo avança e o mundo não espera. Eu lhe pergunto agora sem rodeios, o que você vem adiando há anos por medo de errar? Qual decisão você sabe que precisa tomar, mas continua empurrando para depois? A decisão verdadeira não depende de garantias. Ela nasce quando você aceita o risco e escolhe avançar mesmo assim. Nesse momento, algo invisível acontece. A mente entra em alinhamento. O foco se afia. A energia se organiza. O universo responde à clareza. Pessoas indecisas atraem confusão. Pessoas decididas atraem caminhos. Quando você decide com convicção, circunstâncias se rearranjam, portas se abrem, ideias surgem, recursos aparecem de onde antes não havia nada. Não porque a sorte mudou, mas porque sua mente mudou de frequência. Imagine alguém caminhando sozinho com passos firmes, mesmo sob dúvida e medo. Não é a ausência de medo que define essa pessoa. É a coragem de agir apesar dele. Repita agora com força interior. Eu decido avançar. Eu não recuo mais. Minha decisão cria meu destino. Toda grande fortuna, toda grande realização, toda vida extraordinária começou com um momento assim. Um instante em que alguém disse, chega, a partir de hoje eu assumo o controle. E não foi fácil, mas foi definitivo. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa apenas decidir não desistir. A decisão certa, tomada uma única vez, tem mais poder do que 1000 tentativas hesitantes. E quando você decide com o coração alinhado à fé, o mundo percebe. E pouco a pouco, os limites começam a ruir. Chega um momento no caminho de todo vencedor em que o barulho do mundo desaparece. As vozes se afastam, os aplausos cessam e o silêncio se instala. Esse momento assusta muitos, mas ele não é castigo, é preparação. A solidão não surge para enfraquecer você. Ela surge para revelar quem você realmente é quando ninguém está olhando. Napoleon Hill ensinava que o sucesso exige períodos de reflexão profunda. É no isolamento consciente que a mente se organiza, que o propósito se fortalece e que a visão se torna clara. Você já percebeu que, nos momentos mais solitários da sua vida, algo dentro de você começou a despertar? Talvez você não tenha entendido na época, mas ali, naquele silêncio, sua força estava sendo construída. Imagine alguém caminhando sozinho ao entardecer. Cada passo ecoa pensamentos antigos, dúvidas, medos, frustrações. Mas a cada passo algo muda, a mente para de fugir. O coração começa a falar. A solidão obriga você a se escutar. É nesse espaço que você percebe quem esteve caminhando ao seu lado por conveniência e quem jamais esteve disposto a caminhar com você até o fim. E tudo bem, o crescimento real raramente acontece em multidões. Ele acontece quando você aprende a sustentar sua própria companhia. Quantas vezes você tentou se encaixar para não ficar só? Quantas vezes silenciou seus sonhos para ser aceito? Agora, a solidão ensina uma nova lição. É melhor caminhar sozinho com propósito do que acompanhado sem direção. Nesse período, a disciplina nasce. Você começa a ler mais, a pensar mais profundamente, a observar o mundo com outros olhos. Você passa a entender que foco é dizer não para muitas coisas boas, para dizer sim ao que é essencial. Repita com calma, deixando essas palavras se enraizarem. Eu confio no meu caminho. Minha solidão me fortalece. Estou sendo preparado para algo maior. Enquanto muitos fogem do silêncio, você aprende a usá-lo como aliado.
Enquanto outros se distraem, você constrói visão. Enquanto alguns desistem, você se reconstrói. E um dia, quando menos esperar, o mundo vai notar. Não porque você fez barulho, mas porque sua presença se tornou impossível de ignorar. A solidão que hoje dói é a mesma que amanhã sustentará sua grandeza. E lembre-se sempre, os fortes não nascem prontos. Eles são forjados quando ninguém está olhando. Existe uma lei silenciosa governando tudo o que vive. Ela não grita, não força. Ela responde. Essa lei responde àquilo que você emite constantemente. Napoleon Hill chamava isso de a força da mente em ação. Outros a chamam de lei da atração. Mas o nome pouco importa. O princípio é imutável. Você não atrai aquilo que deseja ocasionalmente. Você atrai aquilo que se torna. E aqui está a verdade que poucos aceitam. O universo não responde às palavras que você diz para os outros. Ele responde às crenças que você sustenta quando está sozinho. Quantas vezes você afirmou algo em voz alta, mas por dentro duvidou? Quantas vezes pediu prosperidade enquanto alimentava pensamentos de escassez? A mente subconsciente não discute, ela executa. Ela pega a ideia dominante e trabalha dia e noite para torná-la realidade, sem questionar, sem julgar. Por isso, pensamentos repetidos com emoção se tornam ordens, e ordens constantes se tornam fatos. Imagine alguém caminhando sozinho, respirando fundo, observando o mundo com novos olhos. Essa pessoa não pede mais permissão. Ela entende que precisa se alinhar, não implorar. Alinhamento é quando pensamento, sentimento e ação apontam para a mesma direção. Quando você pensa prosperidade, sente prosperidade e age como alguém próspero. O universo reconhece essa coerência e começa a responder. Ideias surgem do nada, encontros acontecem no momento exato. Portas se abrem onde antes só havia parede. Não é magia, é lei. Pergunte a si mesmo agora, com honestidade brutal, o que você vem emitindo para a vida todos os dias? Medo ou confiança? Gratidão ou reclamação? Fé ou dúvida? Porque a vida não erra o endereço. Ela entrega exatamente aquilo que encontra em sua mente dominante. Repita agora, lentamente, sentindo cada palavra ganhar força dentro de você. Minha mente está alinhada com a abundância. Eu vibro prosperidade. Tudo conspira a meu favor. Haverá momentos em que nada parecerá mudar. Mas lembre-se, o alinhamento sempre começa no invisível. Assim como o sol nasce antes de ser visto, a mudança começa muito antes de ser percebida. Você não precisa controlar o como. Precisa apenas manter o alinhamento. Quando a mente se organiza, o mundo se ajusta. Quando a fé se estabiliza, a realidade responde. E então, sem aviso, sem alarde, o universo começa a trabalhar a seu favor. Sonhos, por si só, são apenas pensamentos flutuando no ar. Ideias brilhantes não pagam contas. Planos perfeitos não constroem impérios. O que constrói a realidade é ação. Napoleon Hill ensinava que a ação imediata é o segredo dos grandes. A diferença entre quem permanece na mediocridade e quem alcança o extraordinário está em agir sem esperar condições perfeitas. E eu lhe pergunto agora, quantos sonhos você tem guardado na gaveta da indecisão? Quantas ideias deixaram de se tornar realidade porque você esperou por um momento certo? Deixe-me lhe contar algo que poucos ousam dizer. O momento certo nunca chega. O mundo não ajusta o tempo para você. O universo recompensa aqueles que decidem agir agora, mesmo em meio ao caos, à dúvida e ao medo. A ação imediata cria movimento. Movimento gera energia. Energia produz resultados. Imagine uma pessoa olhando para seus objetivos e cada passo que ela dá, mesmo pequeno, começa a empurrar a realidade.
Cada ação cria uma força invisível que reorganiza oportunidades, pessoas e recursos. O sucesso não é um prêmio que se entrega aos sortudos. É uma consequência lógica da ação disciplinada e persistente. E aqui está a verdade que poucos aceitam. A procrastinação é a mãe do fracasso. O medo de agir é o assassino do potencial. Pergunte a si mesmo: quantos projetos, quantas ideias, quantas chances já escaparam porque você hesitou? Você está disposto a viver a vida que poderia ter ou vai continuar esperando? Agora, imagine que você é a mesma pessoa, mas hoje decide agir, mesmo que o medo grite. Você se levanta, encara a tarefa, começa pequeno, mas começa. Repita comigo, sentindo a energia subir dentro de você. Eu ajo agora. Eu não espero, eu faço. Cada passo me aproxima do sucesso. E lembre-se, ação é o verdadeiro teste da fé. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é esforço desperdiçado. Somente juntos, fé e ação criam o poder invencível. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa saber todos os caminhos. Precisa apenas dar o primeiro passo e depois o segundo, até que o movimento seja tão forte que ninguém possa deter você. Cada dia que você procrastina, o mundo continua avançando. E cada dia que você age, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, você se torna imparável. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas desejo sem ação é como fogo sem oxigênio. Ele morre antes de iluminar. Portanto, levante-se agora. Escolha agir. Escolha avançar. Escolha não esperar mais por ninguém. Porque quem age imediatamente com convicção e fé não está sujeito às circunstâncias. O mundo se curva diante daqueles que não hesitam. E aqui está a última verdade deste capítulo. A ação imediata transforma pensamentos em realidade, ideias em riqueza e sonhos em conquistas eternas. A maioria das pessoas acredita que a riqueza nasce do dinheiro, do cargo ou do prestígio. Elas olham para fora, buscando sinais externos de sucesso. Mas Napoleon Hill nos ensinou que a verdadeira riqueza é interna. A riqueza começa na mente, começa na coragem de sonhar grande, começa na fé inabalável de que você merece e é capaz. Pergunte a si mesmo agora profundamente: você se sente abundante mesmo antes de ver resultados? Ou você vive esperando que a prosperidade apareça do lado de fora, enquanto o interior permanece limitado? O pensamento é a semente, a emoção é a água, a ação é o sol. Se você pensa pequeno, sente escassez e hesita, não importa quanto dinheiro entre na sua vida, ele desaparecerá rapidamente. Porque riqueza verdadeira não é sobre possuir, é sobre refletir abundância de dentro para fora. Imagine uma pessoa diante do espelho repetindo: eu sou digno, eu mereço, eu crio oportunidades infinitas. Cada palavra, cada respiração, cada emoção enviada ao subconsciente começa a reorganizar a realidade. O universo responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando você pensa riqueza, sente riqueza e age como alguém que possui riqueza, o mundo inevitavelmente se curva. Mas atenção, não confunda riqueza com ostentação. Riqueza real é liberdade de escolha, paz interior e capacidade de impactar vidas. É a força que transforma medos em coragem, limitações em oportunidades e sonhos em conquistas concretas. Você já observou como algumas pessoas parecem atrair tudo o que desejam sem esforço aparente? Não é sorte, é mentalidade de abundância. Elas acreditam primeiro, agem com confiança e permitem que o universo trabalhe a seu favor. Repita agora comigo, sentindo cada palavra penetrar na sua mente. Minha mente é um ímã para a prosperidade. Eu irradio abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira para que eu realize meus maiores sonhos.
A riqueza começa quando você decide viver acima da escassez. Quando você muda o diálogo interno de não posso para eu posso, eu mereço, eu vou conquistar. Quando você internaliza isso, cada decisão que toma, cada ação que realiza, cada relação que constrói, passa a gerar valor e retorno. E lembre-se, riqueza verdadeira não é apenas material, é também mental, emocional e espiritual. É sentir gratidão mesmo antes de ter, é acreditar no impossível, é agir quando ninguém vê, é persistir quando todos abandonam. Você não precisa esperar permissão para prosperar. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas decidir que a abundância é seu estado natural. Quando você faz isso, a realidade não tem escolha a não ser se alinhar. E então, lentamente, o invisível começa a se manifestar. A mente próspera cria oportunidades. A fé inabalável transforma obstáculos em pontes. E a ação consistente materializa sonhos em riqueza real. Hoje, feche os olhos por um instante. Sinta a abundância já presente dentro de você. Visualize cada aspecto da sua vida sendo tocado por essa força. E repita: eu sou rico, eu sou abundante, eu sou imparável. A riqueza começa em você. E quando ela nasce dentro, não há nada no mundo que possa detê-la. A vida nunca se propõe a ser fácil. Desafios surgem, portas se fecham, pessoas duvidam de você, circunstâncias parecem conspirar contra seus sonhos. E ainda assim, é exatamente nesse terreno hostil que os vencedores são forjados. Napoleon Hill dizia que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. O problema é que a maioria das pessoas olha para a dificuldade e vê apenas fracasso, dor, derrota. Poucos percebem que é no teste da fé que a mente e o espírito se fortalecem. Pergunte a si mesmo agora, com toda a honestidade: quantas vezes você já se sentiu cansado demais para continuar? Quantas vezes olhou para obstáculos gigantescos e pensou: não vou conseguir? Esses momentos não existem para punir você. Eles existem para mostrar a força que já está dentro de você, esperando para ser despertada. Imagine alguém caminhando sob chuva forte, vento contra, pés cansados, coração pesado. Cada passo é uma escolha. Cada passo é uma decisão silenciosa: seguir ou desistir. E quando essa pessoa decide continuar, apesar de tudo, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder poder. A dúvida se dissolve. A coragem se torna inquebrável. A fé verdadeira não é acreditar que tudo será fácil. É acreditar que não importa o quão difícil seja, você vai superar. Repita agora comigo, sentindo cada palavra penetrar em cada célula do seu corpo: nada vai me deter. Eu sou mais forte do que qualquer desafio. Cada obstáculo é uma ponte para meu sucesso. Cada adversidade que você enfrenta é um teste silencioso. O universo observa. Ele coloca à prova sua determinação, sua fé, sua convicção. E aqui está o segredo. Quem permanece firme quando tudo parece perdido, quem age mesmo quando ninguém vê, quem acredita mesmo quando não há provas, esse é o ser humano que transforma sonhos em realidade. Lembre-se, dificuldades não são sinais de fracasso, mas convites para provar sua grandeza. A pedra no caminho não existe para te parar. Ela existe para que você mostre como você se levanta. E um dia, quando o mundo olhar para você, ele verá apenas sucesso. Ele não verá as lágrimas, as noites sem dormir, os momentos de medo. Ele verá apenas a força inquebrável de alguém que se recusou a desistir. Então, levante a cabeça agora. Olhe nos seus próprios olhos no espelho. Sinta o poder da sua fé. E repita: eu sou invencível, eu sou resiliente, eu sou capaz de conquistar tudo o que mereço. O mundo testa os fortes, e os fortes respondem com coragem, ação e fé inabalável. Chegamos ao ponto em que tudo se conecta.
Tudo que você viveu, cada passo, cada queda, cada decisão tomada, cada noite de silêncio e reflexão, leva a este momento, o poder de acreditar primeiro. Napoleon Hill dizia: aquele que acredita antes transforma o invisível em visível. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei, é a lógica profunda do sucesso, da prosperidade e da realização pessoal. A realidade não se curva para o medo, para a dúvida ou para a hesitação. Ela se curva para a fé firme, a decisão inabalável e a ação persistente. E agora eu lhe pergunto com toda a força da verdade: você vai esperar que o mundo aceite seus sonhos? Ou vai acreditar antes mesmo de ver sinais e fazer o mundo se curvar à sua determinação? Aquele que acredita primeiro cria uma força invisível, uma força que reorganiza pessoas, circunstâncias e oportunidades, uma força que transforma cada desafio em uma ponte, uma força que transforma obstáculos em degraus para a grandeza. Repita comigo, sentindo cada palavra se gravar no seu coração. Eu acredito primeiro. Eu sou capaz de conquistar qualquer coisa. O universo está trabalhando a meu favor. Nada vai me deter. Tudo se alinha comigo. A realidade não é cega. Ela apenas segue a energia que você emite. Quando você decide acreditar, a mente subconsciente entra em ação. O universo percebe essa coerência. Então, inevitavelmente, tudo começa a se mover a seu favor. Imagine cada obstáculo desaparecendo diante de sua fé. Imagine portas se abrindo onde antes havia paredes. Imagine ideias se transformando em oportunidades concretas. Imagine sua vida como você sempre sonhou, mas desta vez construída a partir da convicção interior, não da sorte. Aqueles que esperam sinais permanecem à margem. Aqueles que agem com fé inabalável conquistam o mundo. Então escute bem. Hoje é o dia de assumir seu poder invisível. Hoje é o dia de decidir que seus pensamentos, sua fé e sua ação serão a força que moldará sua realidade. Hoje é o dia de parar de duvidar e começar a criar. Porque quando você acredita primeiro, quando sua mente, coração e ação se alinham, a realidade não tem escolha a não ser se curvar. E aqui está a sua verdade final. Você não precisa esperar aprovação, sorte ou permissão. Você precisa apenas acreditar. Tudo mais seguirá você. Levante-se agora, respire fundo, sinta essa força dentro de você e diga com convicção absoluta: eu acredito, eu crio, eu conquisto, o mundo se curva ao meu poder. E agora, ao chegar até aqui, pergunto a você: você vai deixar seus sonhos dormindo na gaveta ou vai acordar para a vida que nasceu para viver? Lembre-se, acreditar primeiro é o segredo. Quando você acredita com fé, age com coragem e mantém o foco inabalável. A realidade simplesmente se curva. Você se torna imparável. Você se torna a própria força que transforma o impossível em possível. Se este vídeo tocou seu coração, se fez você sentir que a vida é feita para ser vivida com propósito, então não guarde isso só para você. Deixe o like, porque você merece reforçar essa energia positiva. Comente abaixo, conte sua decisão, diga que vai agir, diga que não vai esperar mais. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que vão alimentar sua mente, sua fé e sua força todos os dias. Acredite, cada passo que você dá em direção ao seu propósito inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Cada ato de fé se multiplica. Cada decisão corajosa muda não só a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Então, levante-se agora, respire fundo e repita comigo, mesmo que seja em silêncio. Eu acredito primeiro, eu crio minha realidade, eu sou imbatível. Não espere mais. O mundo está pronto para se curvar à sua fé. E você está pronto para tomar seu lugar entre os vencedores. Acredite, haja, conquiste. Nos vemos no próximo vídeo.